E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o economista Hélio Zilberstein, que é membro do Grupo de Altos Estudos do Trabalho da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, professor, o senhor é especialista em relações do trabalho e nós estamos no momento aí de acompanhar uma certa recuperação do mercado, tanto informal como formal. Formal, os dados do CAGED até surpreenderam, apesar de pequenos no universo geral. O senhor acha que nós podemos entrar agora em uma fase mais favorável do emprego? Olha, os últimos meses estão mostrando que o emprego está recuperando. Vamos qualificar bem, Denise, não é bem o emprego, é o trabalho. Não é? Que agora tem essas duas características. Porque se a gente, por exemplo, considerar a PNAD, nós vimos a última PNAD e mostrou um crescimento de 1.200.000 postos de trabalho em 3 meses. Não é? Se você anualizar isso, dá 5 milhões de novos postos de trabalho por ano. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Claro que não vai se sustentar todo esse tempo. Mas o trabalho está crescendo. Agora, a formalidade não está crescendo tanto assim. A PNAD mostra principalmente o trabalho por conta própria. Trabalho por conta própria, o assalariado sem carteira, o empreendedor, não é? O empregador que tem 1 ou 2 empregados. Isso tudo está crescendo. Né? E isso, Denise, a gente pode interpretar de 2 formas e elas não são excludentes. Em parte, o crescimento da informalidade se deve à recessão. Quer dizer, as pessoas se cansaram de procurar emprego e foram à luta. Então, vou vender o que dá, vou fazer o que eu sei fazer. E a outra é que realmente está havendo uma transformação no mercado de trabalho. Nos próximos anos, talvez décadas, a gente vai ter cada vez menos emprego e cada vez essas formas atípicas de trabalho. Né? Então, isso já é uma parte do que está acontecendo. As 2 coisas se somando é um crescimento da informalidade. Mas por trás disso tem uma nova informalidade. Né? Quer dizer, é uma nova forma de contratar trabalho sem vínculo permanente, sem carteira. Isso é um desafio enorme. Exatamente, isso coloca desafios de várias formas. Um é em relação aos direitos dessas pessoas, aposentadoria, o que pode acontecer mais à frente, muitas vezes inclusive assistência médica, que a pessoa não tem condição de pagar um plano, a empresa não participa disso, e de outro pode complicar a situação da própria Previdência. Nós tivemos a aprovação na semana passada da reforma, que era tão esperada, agora se tem uma informalidade maior, é menos gente contribuindo para a Previdência. Exatamente, a gente está precisando de gente que entre no mercado de trabalho e que contribua para a Previdência. Essas pessoas que estão entrando hoje não estão contribuindo, não é? Porque elas não têm carteira de trabalho, não são registradas. E essa é a tendência. Agora, isso não é privilégio brasileiro. Todos os países no mundo inteiro estão experimentando essa transformação e estão pensando em como eles vão conseguir manter a sustentação dos sistemas de previdência. Agora, a equipe econômica cita muito o que tem acontecido nos Estados Unidos, por exemplo, em relação à substituição na área de serviços de comércio por aqueles gigantes que operam apenas através da internet, que vão destruindo empregos. Que é o trabalho de plataforma, né? Eles destroem emprego, mas eles contratam trabalho. Só que não é proporcional. Olha, essa questão da tecnologia destruindo o emprego, ela é muito antiga. Eu acho que é um pouco cedo para a gente antever a tendência. Até hoje... Eram as máquinas, né, que substituem o trabalhador. E lá para trás, a história testemunhou greves de trabalhadores que destruíam as máquinas, não é? Isso há 100, 150 anos atrás, com medo do desemprego. A Revolução Industrial passou por isso. A própria Revolução Industrial. A verdade é que a tecnologia destrói empregos, mas cria novos empregos. Eu vou dar um exemplo de hoje, né? Alguém podia imaginar, há alguns anos atrás, que nós teríamos uma indústria de videogames? Totalmente. Olha quanta gente trabalhando com videogame, quanta gente se sustentando nessa indústria
que é resultado da tecnologia. E tem os aplicativos e serviços de transporte, Exatamente, de entrega, tudo exatamente. isso gerou muito emprego e uma mão de obra que não é necessariamente qualificada, Exatamente, né? Às vezes precisa exatamente. só aprender a andar de moto. Há muitos estudiosos que colocam em dúvida se realmente essa tecnologia vai só destruir. Mas muda o perfil do emprego. Muda o perfil, muda a relação de trabalho, muda a forma de fazer as coisas. Claro, evidentemente, é um outro mundo, mas o trabalho vai continuar a ser necessário ainda. Então, mas aí voltamos àquela questão, que tipo de assistência, de proteção vão ter esses trabalhadores nessa nova economia, se a gente pode chamar assim, e como é que a Previdência vai sobreviver sem contar com essas contribuições e mais, lá na frente eles podem precisar de uma assistência pública. É verdade. Nesse sentido, todo o arcabouço de proteção dos cidadãos na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo foi construído baseado na relação de emprego formal, no emprego permanente. Você ganha o direito à aposentadoria se você tem um emprego permanente e contribui. Então, o grande desafio agora é como é que a gente mantém a Previdência sem esse emprego permanente. De certa forma, Denise, o Brasil, pelo menos uma parte desse sistema, o Brasil já está adaptado. Se a gente pensar que nós temos um SUS, que é um sistema de saúde, que é aberto a todos os cidadãos, não precisa de contribuição, não precisa de vínculo de emprego. Claro, a qualidade do SUS é questionável, mas o conceito do Estado oferecendo assistência de saúde incondicional é um conceito avançadíssimo. Nós precisaríamos de alguma coisa assim na Previdência. Eu não digo que toda a aposentadoria vai ser um benefício incondicional, mas a gente precisa começar a pensar num benefício pequeno, incondicional. Aí entramos na questão da capitalização, que estava nos planos do governo, mas não vingou do ponto de vista político, foi excluído aí da proposta, do texto base da Previdência, mas continua nos planos. Agora, como que se poderia ter um sistema de capitalização considerando essa nova forma de contratação de emprego? De certa forma, um sistema de capitalização é a solução para isso. Se o Estado oferecer um benefício mínimo, um benefício muito pequeno, isso vai induzir as pessoas a fazer sua poupança, a comprar planos de aposentadoria no mercado, né? E aí, juntando os dois, a pessoa vai ter uma aposentadoria. Mas o fato é que a aposentadoria dos cidadãos nas próximas décadas não vai mais depender só do Estado, vai depender do Estado e dos próprios cidadãos. Nós precisamos encontrar uma maneira de incentivar as pessoas, talvez até compelir as pessoas a comprarem algum tipo de plano. O compelir seria mais fácil, porque falta uma educação financeira para as pessoas se comprometerem com isso. E eu acho que tem problema da renda também, né? Porque a renda média do brasileiro ainda é baixa para ter aquela sobra para colocar na capitalização. Você tem toda a razão, né? A questão da poupança, ela vem depois da renda. Se você tem uma renda muito pequena, mal dá para você, claro, você não vai poupar, não é? Mas a gente espera que a renda média da população cresça. Eu acredito firmemente que nós estamos às vésperas de um período de expansão da nossa economia e essas coisas vão se encaminhar. Agora, o senhor, através da FIP, já apresentou também uma proposta relacionada à capitalização que analisa o que aconteceu pelo mundo. E nós estamos vendo as manifestações no Chile, que, claro, tem outras reivindicações, mas uma das reclamações e fonte aí de insatisfação é exatamente o sistema de capitalização, e sistema que fracassou também em outros países. Eu não falo que é fracasso do Chile, mas exige adequações. Como é que o Brasil poderia usar esses exemplos que deram certo, que não deram certo, e ter um próprio sistema com mais chance de bons resultados? A receita mais adequada para um sistema de aposentadoria é que ele não pode ser só capitalização ou só repartição. Ele tem que ser um misto, né? O que nós propomos na FIP é um sistema de 4 pilares. Um não contributivo, quer dizer, o cidadão teria uma renda incondicional pequena. Um segundo, igual a hoje, o que nós temos no INSS, mas menor também, que se acumularia com o primeiro. E um terceiro de capitalização usando o fundo de garantia.
para quem tem o fundo de garantia. Para quem consegue poupar fora do fundo de garantia, compra um plano de aposentadoria complementar e seria o quarto pilar. Quer dizer, nós precisamos de um mix de pilares para que as pessoas formem, junto com o Estado, com a ajuda do Estado, a sua aposentadoria. Agora, o senhor vê condições de se tentar implementar um plano como esse a curto prazo? Eu acho que se a ideia for bem explicada, há possibilidade de se caminhar. O que aconteceu é que a ideia da capitalização foi mal apresentada pelo governo. O governo propôs a substituição do sistema atual pela capitalização. E aí isso não passou no Congresso, o pessoal nem quis ouvir falar. Mas a ideia é que a capitalização seja um elemento desse novo sistema. Não é só capitalização e não é só o atual sistema. Seria uma mistura dos dois. Agora, o governo não poderia pagar um benefício mínimo, dar uma garantia que seria um comprometimento menor do que ele tem atualmente, sem recorrer ao fundo de garantia? Porque eu acho que aí ficaria um outro ponto de resistência. Mas essa ideia do fundo de garantia não precisaria ser obrigatório. A pessoa poderia optar. O que sim o governo deve fazer é dar o direito do cidadão optar sobre o que ele quer fazer com o seu fundo de garantia e remunerá-lo a taxas de mercado. O ideal é que ele guarde esse dinheiro e compre um plano de aposentadoria, mas ele seria livre para optar. O governo tem até reforçado um pouquinho o rendimento do fundo, distribuindo lucros das aplicações. Isso melhorou bastante em relação ao ano passado. Mas sempre tem aquela proteção do fundo de garantia no caso de demissão, para a pessoa poder comprar a casa própria, que muitas vezes também não consegue juntar dinheiro para isso, mas o fundo vai acumulando e uma hora dá. É verdade, é verdade. Mas então essa coisa de usar o fundo na habitação também é uma coisa que paulatinamente precisaria ser corrigida. Quer dizer, se o governo quiser fazer um sistema de habitação popular, ele podia colocar isso no orçamento e subsidiar os juros no orçamento. Do jeito que nós temos hoje, quem subsidia o juro é o próprio trabalhador, porque ele recebe uma remuneração muito baixa e esse dinheiro é usado para fazer a habitação. Agora, esse valor mínimo que o senhor prevê que a pessoa teria o direito na aposentadoria seria de quanto? Nós pensamos num valor mais ou menos de R$ 550. Esse é um benefício incondicional e universal. E o segundo pilar seria o atual INSS, mas com valores menores, que proporcionaria até mais R$ 1.650. Então, somando os dois, isso daria uma aposentadoria de R$ 2.200. É pouco, mas essa é a renda média do trabalhador brasileiro. Então, esse sistema mais modesto, ele conseguiria repor a renda da base da pirâmide. Essa é a ideia, não é? Perfeito. Eu conversei aqui com Hélio Zilberstein, que é economista, membro do Grupo de Altos Estudos de Trabalho da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e também professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, pesquisador da FIP. Professor Hélio, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Denise. Laerte, Luciana.